Olá, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, tá? Sou professor da disciplina de Geografia e vou ministrar também História para vocês, tá? A gente vai trabalhar dentro da mesma linha de pensamento que a gente está trabalhando com Geografia, a gente vai trabalhar com História, tá? Suprindo aí a necessidade da Secretaria de Educação com relação ao material que ela enviou, né? Compartilhando esse material com vocês para que vocês possam fazer, desempenhar um bom trabalho com as provas ou avaliações externas da qual a Secretaria vai encaminhar, ok? E hoje, pessoal, dentro desse panorama, né, dentro desse programa da Secretaria de Educação, dentro da parte de História, nós iremos trabalhar com a ideia de iluminismo, tá? Vamos entender os conceitos, as causas, também as consequências, né? Os processos que geraram essa nova corrente de pensamento, né? Durante o período da final da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Então, a gente vai começar falando a respeito desse assunto. Bom, como eu havia dito, né, o iluminismo ele é uma corrente de pensamento dominante na Europa do século XVIII e defendeu o predomínio aí da razão sobre a fé, visto que nós tivemos um desequilíbrio, né, entre o embate ciência e religião, onde a Igreja Católica ela tomou muita força, né, com o Estado absolutista na Europa no século XV, XVI e XVII, tá? E na realidade, essa ideia da razão, né, ela representa, né, um embate contra a fé religiosa. Ou seja, é o evolucionismo contra o criacionismo, tá? Bom, seus pensadores, eles negavam as doutrinas absolutistas e mercantilistas e apoiavam valores liberais, mais democráticos, né? Tanto na política quanto na economia. Bom, os primeiros teóricos, né, iluministas que introduziram essas bases do movimento no século XVII, influenciado pelas transformações ocorridas na Europa, principalmente a questão do próprio Renascimento, da reforma religiosa, da expansão marítimo-comercial, a ascensão, né, o poder da burguesia, a própria Revolução Francesa também inspirou esses iluministas, né? Então, todo esse processo aí, ele vai encaminhar uma ideia, né, mudanças de concepções culturais na mente das pessoas, fazendo com que resgatam, né, por meio da razão, por meio do racional, não somente pelo meio do criacionismo, né, mas pelo processo de evolucionismo pautado dentro da ciência. Bom, o racionalismo ele foi fundamentado como método científico, né, do francês René Descartes, né, grande matemático aí, deu as bases da matemática, que em 1637 ele estabeleceu aí a razão como o único caminho para o conhecimento, né? Antes defendido e muitas vezes pregado pela própria religião, pela própria fé religiosa, né? E agora tem a questão da razão. Descartes partia de verdades básicas, né? Axiomas, né? Conceitos para atingir conhecimentos mais amplos. Sua primeira teoria foi aquela ideia de penso, logo existo, né? Se ele pensa, é porque ele existe. Segundo o pensamento iluminista, o avanço do conhecimento poderia se dar tanto pela via do racionalismo abstrato de Descartes, como pela via do empirismo inglês, mas todos pautados dentro de um método científico, tá? Nas ciências exatas, o físico inglês Isaac Newton, né, também revolucionou o pensamento da época, ao afirmar que o universo seria regido por leis próprias, que podem ser conhecidas pelo homem por meio da ciência, né? Tanto a formação do sistema solar quanto o sistema orbital e gravitacional da Terra, que depois vai ser apreendido aí justamente por Galileu Galilei, depois o Albert Einstein, né? E também Nicolau Copérnico, todos eles vão fazer parte aí desses pensamentos científicos, né, iniciados pelo físico inglês Isaac Newton. O holandês Baruch de Spinoza demonstrou que o universo é ininteligível, ou seja, pode ser conhecido por meio da razão. Ele mostrou que os mistérios, os milagres e as coisas ocultas são fruto da nossa imaginação, né? Devido ao medo que temos dos males que podem nos atingir, das necessidades e privações que podemos enfrentar. Tá? Então, o que era impregnado pela ideia criacionista, né, é totalmente desarticulado pela ideia científica. Bom, o pensamento de Spinoza é uma crítica radical a todas as formas de irracionalismo e superstição, seja na religião, como eu acabei de falar para vocês, na política ou na própria
filosofia, tá? Bom, os princípios da política iluminista eram o liberalismo, como eu coloquei para vocês, que foi formulado aí principalmente por John Locke, um liberalismo que defendia o liberalismo econômico e o liberalismo político, né? O que era isso? Ele defendia uma relação contratual entre o monarca e seus súditos. Para John Locke, né, o homem possuía direitos como liberdade e propriedade privada, e cabia ao Estado, né, proteger esses direitos, o que limitava seu poder. Bom, no século XVIII, a Europa ela viveu o ápice, né, o apogeu das transformações ideológicas e culturais iniciadas com o Renascimento, tanto nos séculos XV quanto no século XVI, né? Voltados aí para o estudo da sociedade e da natureza, os filósofos da época, né, eles acreditavam que o uso da razão era indispensável para alcançar a verdade, ou seja, a verdade só era possível ser alcançada através do estudo racional, né, das bases e métodos científicos, base de compreensão dos fenômenos naturais e do funcionamento da sociedade. Bom, por considerar a necessidade de iluminar o pensamento humano com a razão, né, que essa é a base do significado básico, vamos dizer assim, da palavra iluminismo, né? Esses pensadores foram chamados também de filósofos iluministas, né? Os importantes avanços, por exemplo, econômicos, culturais e científicos, né, levaram à crença de que o destino da humanidade era o progresso, baseado nos métodos científicos. Ou seja, o auge dessa efervescência se deu no século XVIII, chamado século das luzes. Além do racionalismo e do liberalismo, outro princípio iluminista é o anticlericalismo, né? É uma posição política, né, que as pessoas adotavam naquele período contrária, né, vamos dizer assim, ao poder exercido pela igreja. Não estou dizendo poder financeiro, econômico, mas principalmente político e ideológico, né? Pregava ideias aí que faziam com que as pessoas, a sociedade se tornasse submissa a esses pensamentos, né? Bom, os três nomes mais significativos do iluminismo francês foram os filósofos Voltaire, né, Montesquieu e Rousseau, né? O primeiro aí, Voltaire, né, ligado à alta burguesia, era um crítico fervoroso do absolutismo, né, da nobreza e principalmente da igreja, né? Na política, Voltaire foi um dos inspiradores do despotismo esclarecido, né? Já Rousseau era identificado como com a baixa burguesia e com trabalhadores miseráveis, né, posicionando-se a favor do Estado democrático e republicano. Tá? Trabalhou com a noção do bom selvagem, né, segundo a qual o homem nasce bom, mas depois é corrompido pela própria sociedade. Foi aí o maior ideólogo, né, teologista aí, que criou as ideias da Revolução Francesa. Tá? Bom, pessoal, inicialmente eu quero agradecer a participação e a atenção de todos. Espero que vocês tenham tido aí a noção básica aí do que foi esse movimento, né, iluminista, do método científico, tá? Continue prevenindo aí contra o coronavírus, tá? Use máscara, lave constantemente as mãos, evite aglomeração e utilize o álcool em gel também, ok? Bom, essa aula, assim como as demais, ela vai estar disponível no meu canal Gel Cerrado, meu canal no YouTube. Sempre que vocês necessitarem, basta me consultar pelo WhatsApp ou mesmo em busca dessas aulas aí pelo meu canal, ok? Forte abraço e até a próxima.